Se você já passou dos 40, talvez esteja sentindo algo que ninguém te contou que viria. Uma sensação estranha de que, mesmo com tudo o que você conquistou, a vida moderna está aos pouquinhos, sugando sua energia e sua alegria. É uma fase curiosa, essa depois dos 40. Por fora, talvez você tenha tudo o que sempre sonhou. Uma carreira, uma família, uma casa. Mas aí dentro, uma vozinha vive perguntando, é só isso? A energia que antes parecia não ter fim, agora precisa ser dosada. As preocupações com o futuro, com a saúde, com o tempo que voa, tudo parece ganhar um peso diferente. A sociedade nos empurra a ideia de que a juventude é o auge e que depois dos 40, a vida entra num declínio lento e triste. Mas, e se isso for a maior mentira que já te contaram? E se essa década, com toda a bagagem que você já carrega, for justamente o ponto de virada para uma vida com mais sentido, mais paz e mais força interior? Vou te apresentar 11 antídotos estoicos. 11 verdades práticas que são como um mapa para navegar pela vida moderna, especialmente para quem já tem algumas cicatrizes e muitos quilômetros rodados. Prepare-se para desaprender o que te ensinaram sobre envelhecer e descobrir a força que já existe aí dentro de você. Antídoto número 1. Abrace as mudanças de peito aberto. O primeiro, e, talvez o mais libertador dos antídotos contra a angústia de envelhecer, é simplesmente aceitar as mudanças. A nossa cultura vive uma guerra perdida contra o tempo. Cremes, procedimentos, roupas, tudo grita para a gente parecer mais jovem, para negar o que é natural. Depois dos 40, essa pressão fica ainda maior. O primeiro fio branco, a ruga que aparece, a energia que diminui, cada sinal desses é visto como uma derrota. O estoicismo nos dá uma visão diferente e libertadora. Em vez de lutar contra a correnteza, aprenda a surfar nela. O imperador filósofo Marco Aurélio escreveu para si mesmo: "O que está no caminho torna-se o caminho." Ele sabia que a mudança não é um obstáculo para a vida. A mudança é a vida. Tentar parar o tempo é como tentar impedir o sol de se pôr. É frustração na certa. Pense bem. Você não é a mesma pessoa que era aos 20 anos, e isso é ótimo. Aos 20, você talvez tivesse mais pique, mas aos 40, você tem mais experiência. Se conhece melhor, é mais resiliente. Você sobreviveu a 100% dos seus piores dias. As cicatrizes que você carrega, físicas e emocionais, não são sinais de fraqueza. São medalhas de batalhas que você venceu. A filosofia estoica nos ensina a ver o envelhecimento não como uma deterioração, mas como uma transformação. É uma troca. A beleza passageira da juventude pela beleza duradoura da sabedoria. A força bruta pela força do caráter. Para colocar isso em prática, comece mudando o jeito como você fala consigo mesmo. Em vez de se olhar no espelho e lamentar o que se foi, olhe-se e reconheça o que você ganhou. Isso não é se largar, mas mudar o foco. O exercício e a boa alimentação não devem ser uma busca desesperada pela juventude, mas um ato de respeito pelo corpo que te trouxe até aqui. Amar o que acontece, o famoso amor fati, não é se conformar, é tomar o controle. É dizer sim para a vida do jeito que ela é. Antídoto número 2. O poder de viver no agora. Segundo antídoto, ataca de frente duas das maiores fontes de ansiedade depois dos 40. O arrependimento do passado e o medo do futuro. A gente passa um tempo enorme remoendo erros. Ah, se eu tivesse aceitado aquele emprego. Ou imaginando desastres. E se eu ficar doente? Essa ruminação mental rouba a única coisa que a gente realmente tem. O agora. Sêneca, um dos estoicos mais diretos, foi claro sobre isso em Sobre a Brevidade da Vida. Não é que temos pouco tempo, mas que desperdiçamos muito. Ele dizia que quem vive lamentando o passado, ignorando o presente e temendo o futuro, tem uma vida curta e cheia de problemas. Pense na sua energia mental como um orçamento diário. Cada minuto gasto com o que você não pode mudar é dinheiro que você tira do único lugar onde a vida realmente acontece. Depois dos 40, essa armadilha é ainda mais perigosa. O passado é mais longo e o futuro parece mais curto. É fácil se perder na nostalgia ou na ansiedade. O antídoto estoico é a prática de se ancorar no presente. Marco Aurélio se lembrava: não se perturbe imaginando a vida inteira. Em cada momento pergunte-se: o que há de tão insuportável nisso?
Quase sempre a resposta é nada. O sofrimento está na nossa cabeça, não na realidade imediata. Como fazer isso? Comece com pequenas coisas. Quando for tomar seu café, sinta o calor da xícara, o cheiro, o gosto. Largue o celular. Quando conversar com alguém, escute de verdade, em vez de só esperar sua vez de falar. Os estoicos falavam em ter uma cidadela interior, um lugar na sua mente para onde você pode se retirar e encontrar paz. Não importa o caos lá fora. Essa cidadela é construída no presente. Viver o presente não é ser irresponsável. Pelo contrário, planejar o futuro é algo que você faz agora. Aprender com o passado é algo que você faz agora. O problema é morar no passado ou no futuro. Como Sêneca disse, só se preocupa com o futuro quem não sabe viver o presente. Abrace o agora. É o único lugar onde você tem poder de verdade. Antídoto número 3. Desapegar do que os outros pensam. O terceiro antídoto é um alívio para a alma, especialmente na era das redes sociais e da comparação. Desapegar completamente da opinião dos outros. Desde pequenos, somos treinados para buscar a aprovação de fora. Notas boas, elogios, a curtida na foto. Na vida adulta, isso vira a busca pelo carro certo, pela casa certa, pela carreira que impressiona. Depois dos 40, essa busca cansa e se mostra vazia. Epiteto, um ex-escravo que se tornou um dos maiores filósofos estoicos, foi direto ao ponto. Ele ensinou que a principal tarefa da vida é separar o que podemos controlar do que não podemos. E a opinião dos outros está, com certeza absoluta, fora do nosso controle. Tentar controlar o que os outros pensam de você, segundo ele, só te rebaixa. Sua paz de espírito não pode ser refém na mente de outra pessoa. Essa lição é libertadora. Pense em quanta energia você gasta se preocupando com o que seu chefe, seus vizinhos ou estranhos na internet pensam de você. Será que vão me achar um fracasso por mudar de carreira agora? O estoicismo te convida a mudar a fonte da sua autoestima, de fora para dentro. A pergunta não é o que eles vão pensar, mas sim, isso está alinhado com meus valores? Isso me torna uma pessoa melhor? Marco Aurélio ficava impressionado com essa contradição. Amamos a nós mesmos mais do que aos outros, mas nos preocupamos mais com a opinião deles do que com a nossa. Isso é tão verdade hoje quanto era há 2000 anos. Colocar esse antídoto em prática exige coragem. A coragem de ser você mesmo. É tomar decisões com base na sua bússola interna, e não nos aplausos da multidão. Se você está agindo certo, por que ter medo de uma crítica errada? Epiteto dá um conselho prático e com bom humor. Se alguém disser que fulano falou mal de você, não tente se desculpar ou justificar. Apenas sorria e diga, acho que essa pessoa não conhece todos os meus outros defeitos, senão não teria mencionado só esses. Essa atitude quebra a crítica e mostra que sua tranquilidade não está à venda. Ao se desapegar da opinião alheia, você não se torna arrogante, você se torna livre. Livre para construir uma vida que faz sentido para você. Antídoto número 4. A prática diária da virtude. O quarto antídoto pode parecer meio abstrato, mas é o coração do estoicismo e a chave para um propósito que dura, a prática da virtude. Num mundo obcecado por sucesso externo, dinheiro, status, fama, os estoicos tinham uma régua totalmente diferente para medir uma vida boa: o caráter. Para eles, o maior bem não era o prazer ou a riqueza, mas viver de acordo com a virtude. Mas o que é virtude para um estoico? Não é ser um santo. É algo muito mais prático. Eles a dividiam em 4 qualidades principais: sabedoria, saber o que é certo e errado; justiça, tratar os outros com bondade e honestidade; coragem, enfrentar as dificuldades com força; e temperança, moderação e autodisciplina. Viver com virtude é simplesmente o esforço diário para colocar essas qualidades em prática. Depois dos 40, muitas metas da juventude perdem o brilho. A promoção, o carro novo, a satisfação que eles trazem passa rápido. Aí vem a pergunta: para que eu estou vivendo? A busca pela virtude dá uma resposta sólida. Seu propósito deixa de ser alcançar algo e passa a ser alguém. Uma pessoa mais sábia, mais justa, mais corajosa e mais disciplinada. Esse é um projeto de vida que nunca acaba e que te recompensa por dentro. Marco Aurélio escreveu que os frutos da vida são
Um bom caráter e atos para o bem comum. É uma meta simples e poderosa. Em cada decisão do seu dia, você tem a chance de praticar a virtude. Naquela reunião estressante, você pode praticar a temperança e controlar suas reações. Ao lidar com um colega difícil, pode praticar a justiça e a empatia. Ao encarar um problema de saúde, pode praticar a coragem. Isso transforma o dia a dia. Deixa de ser uma lista de tarefas e vira um campo de treinamento para a alma. Cada desafio se torna uma chance de ser melhor. E o melhor de tudo, isso está 100% sob seu controle. A bolsa de valores pode despencar. As pessoas podem te decepcionar, sua saúde pode fraquejar, mas a sua escolha de agir com integridade continua ali, intacta. Comece a se perguntar no seu dia: qual seria a atitude mais sábia aqui? E o que seria o mais justo a fazer? Ao focar em desenvolver seu caráter, você descobre um propósito que não depende de nada nem de ninguém. Você vira o arquiteto da sua própria paz. Antídoto número 5. Transformar obstáculos em degraus. O quinto antídoto é pura alquimia mental. Uma das ideias mais poderosas do estoicismo. Usar as dificuldades como combustível para crescer. A vida, principalmente depois dos 40, nos joga desafios. Crises no trabalho, problemas de saúde, perdas. A nossa primeira reação é ver tudo isso como algo ruim, como um empecilho para a felicidade. Os estoicos nos ensinam a virar essa lógica de cabeça para baixo. A famosa frase de Marco Aurélio diz tudo. O que está no caminho torna-se o caminho. Para um estoico, um obstáculo não é o que te impede de avançar. Ele é a própria estrada. A dificuldade não é um castigo. É uma oportunidade. É a chance de praticar aquelas virtudes que em tempos de paz a gente só fala sobre elas. Coragem, paciência, criatividade. Pense num músculo. Ele não cresce no descanso. Ele cresce quando é estressado. Quando levanta um peso que o desafia. Do mesmo jeito, nosso caráter não é forjado na facilidade, mas no fogo da dificuldade. Sêneca dizia: as dificuldades fortalecem a mente assim como o trabalho fortalece o corpo. Cada desafio é um treino para a sua alma. Um chefe injusto é um treino de paciência. Uma crise financeira, uma aula sobre o que é essencial. Um problema de saúde, um convite para reavaliar suas prioridades. Essa mentalidade é o antídoto perfeito contra o vitimismo. Em vez de perguntar por que eu, a pergunta estoica é: como eu posso usar isso? Como isso pode me tornar uma pessoa melhor, mais forte, mais sábia? Essa pequena mudança de perspectiva é a diferença entre ser esmagado por uma pedra no caminho e usá-la como degrau. Isso não é gostar de sofrer, nem negar a dor. A dor é real. O estoicismo ensina que, embora a gente não possa escolher não sentir dor, podemos escolher como responder a ela. Podemos deixar que ela nos destrua, ou podemos tirar força e lições dela. Na prática, quando um problema aparecer, pare, respire. E em vez de focar no lado ruim, pergunte: qual é a oportunidade aqui? Que virtude eu posso praticar agora? O que isso está me ensinando? Fazendo isso sempre, você treina sua mente para ver o obstáculo não como um beco sem saída, mas como o começo de um novo caminho. Antídoto número 6. Cuidar do corpo e da mente como uma prioridade. O sexto antídoto vai direto numa preocupação central de quem passa dos 40. A saúde. Os estoicos não eram ascetas que desprezavam o corpo. Pelo contrário, eles viam o corpo como a ferramenta principal para colocar a filosofia em prática. Sêneca, por exemplo, falava da importância de exercícios simples e rápidos, não por vaidade, mas para manter o corpo funcional, pronto para obedecer à mente. A grande sacada da abordagem estoica está na motivação. A nossa cultura nos empurra a cuidar do corpo pelo medo, de doenças, de envelhecer, ou pela vaidade de parecer jovem. O estoicismo propõe algo mais nobre: cuidar da saúde como um dever, um ato de respeito. Seu corpo é o veículo que te permite viver, aprender e ajudar os outros. Deixá-lo de lado é como um carpinteiro que deixa suas ferramentas enferrujarem. Isso vale tanto para o corpo quanto para a mente. Cuidar da saúde mental para os estoicos era o principal trabalho da filosofia. Práticas como escrever um diário, como as meditações de Marco Aurélio, refletir sobre o dia e analisar os próprios pensamentos são formas de higiene mental.
Hoje, com tanta informação e estresse, esse cuidado com a mente é mais vital do que nunca. Para aplicar isso, redefina sua relação com a saúde. A dieta e o exercício não são um castigo. Você não está de dieta. Está nutrindo seu corpo para que ele sirva melhor à sua mente. Você não está se matando na academia. Está construindo a resiliência física que sustenta a sua resiliência mental. E para a saúde mental, crie rituais. Tire alguns minutos por dia para o silêncio, longe das telas. Observe seus pensamentos sem se julgar. Pergunte-se: o que está passando pela minha cabeça? Que emoções estou sentindo? Reconhecer seus estados internos é o primeiro passo para não ser controlado por eles. Terapia e meditação são ferramentas modernas perfeitamente alinhadas com essa ideia. Ao cuidar da sua saúde física e mental com respeito, você não está só tentando viver mais, está tentando viver melhor. Você está garantindo que suas ferramentas estejam afiadas para a tarefa de viver uma vida boa e com sentido. Não importa a sua idade. Antídoto número 7. A coragem de se reinventar no trabalho. O 7º antídoto é para quem, depois dos 40, olha para a carreira e sente que algo não encaixa mais. Você pode até ter sucesso, um bom cargo, um bom salário, mas sente um vazio, aquela sensação de que seu trabalho não tem um propósito maior. Muitos passam décadas na corrida dos ratos, perseguindo metas que, quando alcançadas, não trazem a felicidade prometida. O estoicismo nos dá a coragem de questionar e, se for preciso, reinventar nossa vida profissional. A filosofia nos ensina que o trabalho não deveria ser só um jeito de pagar as contas, mas uma forma de expressar quem somos e de servir ao bem comum. A pergunta então não é só: o que eu faço para ganhar dinheiro? Mas qual é o meu papel aqui? Como posso usar meus talentos para ser útil? Essa busca por sentido no trabalho é especialmente poderosa na segunda metade da vida. Você já tem experiência, habilidades e, o mais importante, sabe melhor o que realmente importa para você. Essa é a década perfeita para alinhar seu trabalho com seus valores. Isso não significa que todo mundo precisa pedir demissão e mudar de carreira radicalmente. Para alguns, sim. Para outros, a reinvenção pode acontecer dentro da mesma profissão, mudando a forma como se trabalha. Você pode, por exemplo, começar a ser mentor de colegas mais jovens, compartilhando o que sabe, praticando a sabedoria e a justiça. Pode se voluntariar para projetos com impacto social. Pode buscar um cargo que te dê mais equilíbrio, liberando tempo para outras coisas importantes, praticando a temperança. A aplicação prática disso começa com uma autoavaliação honesta. Tire um tempo e responda: o que eu realmente valorizo? Quais são meus talentos únicos? Mas se dinheiro não fosse um problema, como eu usaria meu tempo para ser útil? As respostas são a sua bússola. O medo da mudança e da grana curta é real, mas o estoicismo nos lembra de focar no que podemos controlar. Você pode controlar o aprendizado de uma nova habilidade. Pode controlar a expansão da sua rede de contatos. Pode controlar a criação de um plano de transição. A reinvenção profissional depois dos 40 não é sobre achar o emprego perfeito. É sobre a busca contínua e corajosa por um trabalho que seja uma expressão autêntica de quem você se tornou. Antídoto número 8. Cultivar conexões que importam. 8º antídoto nos lembra de uma verdade que a gente esquece na correria: a importância de cultivar relacionamentos profundos. Aos 40, muitos percebem que as amizades se afastaram, a conexão com o parceiro ou parceira virou rotina, e os laços de família são mantidos mais por obrigação do que por alegria. O estoicismo, que muitos acham que é sobre ser frio e isolado, na verdade valoriza demais as conexões humanas. Os estoicos se viam como cidadãos do mundo. Marco Aurélio escreveu: os seres humanos foram feitos uns para os outros. Mas a abordagem estoica para os relacionamentos é diferente da dependência emocional que a gente vê por aí. O princípio é: seja autossuficiente emocionalmente, e a partir daí, conecte-se de forma virtuosa. Antes de ser um bom amigo, parceiro ou pai, você precisa estar inteiro sozinho. Sua felicidade não pode depender da aprovação de outra pessoa. Com essa base sólida, você se conecta com os outros não por necessidade, mas por escolha. Isso significa que a qualidade dos seus relacionamentos importa mais que a quantidade. É melhor ter poucos amigos de verdade com quem você compartilha valores
do que uma agenda cheia de contatos superficiais. Como aplicar isso? Primeiro, faça um inventário dos seus relacionamentos. Quais te dão energia e te inspiram a ser melhor? E quais te sugam e te puxam para baixo? Tenha a coragem de investir seu tempo nos primeiros e se afastar com gentileza dos segundos. Segundo, pratique a empatia racional. Em vez de reagir na hora aos erros dos outros, tente entender por que eles agiram daquele jeito. Sêneca dizia que as pessoas erram por ignorância, não por maldade. Isso ajuda a diminuir o ressentimento e a abrir espaço para o perdão. Terceiro, esteja presente. Como já falamos, a qualidade do tempo que você passa com quem ama é tudo. Largue o celular. Ouça de verdade. Demonstre que você se importa. Sêneca nos lembra de amar as pessoas como se elas pudessem partir a qualquer momento, o que nos força a valorizar cada segundo juntos. Depois dos 40, você tem a sabedoria para entender que uma vida boa é construída sobre a qualidade das suas conexões. Cultivar esses laços de propósito é um dos melhores investimentos que você pode fazer. Antídoto. Número 9. Planejamento financeiro como prática de liberdade. Nono antídoto ataca um dos maiores geradores de estresse da vida adulta: o dinheiro. Preocupações com dívidas, aposentadoria, instabilidade, tudo isso pode acabar com a nossa paz. O estoicismo oferece uma visão libertadora sobre as finanças, tratando o planejamento financeiro não como uma busca por riqueza, mas como uma prática de liberdade. A base aqui é de novo a dicotomia do controle. Você não controla a economia, a inflação ou a bolsa de valores. Se preocupar com isso é perda de tempo. O que você pode controlar são suas ações. Quanto você gasta, quanto você poupa e sua atitude em relação ao dinheiro. A tranquilidade financeira para um estoico não vem de ter muito, mas de desejar pouco e administrar bem o que se tem. Como disse Epicteto, a riqueza não consiste em ter grandes posses, mas em ter poucas necessidades. Essa filosofia é um soco no estômago do consumismo. A sociedade nos diz que a felicidade está na próxima compra. O estoicismo ensina que o desejo sem fim é uma forma de escravidão. Ao praticar a moderação, você não está se privando, está se libertando da dependência de coisas externas para ser feliz. Como aplicar isso? Primeiro, pratique a premeditação dos males nas suas finanças. Isso significa visualizar cenários ruins, perder o emprego, uma despesa gigante e inesperada, e se preparar para eles. Ter uma reserva de emergência é a personificação desse princípio estoico. Não impede que o imprevisto aconteça, mas tira o pânico da equação. Segundo, gaste com intenção. Antes de cada compra não essencial, pare e pergunte: eu realmente preciso disso? Ou estou só tentando preencher um vazio ou impressionar alguém? Muitas vezes, só essa pausa já evita um gasto impulsivo. Terceiro, veja o dinheiro como uma ferramenta, não um objetivo. O dinheiro é um indiferente preferível na linguagem estoica. É melhor ter do que não ter, mas ele não te torna uma pessoa melhor ou pior. O valor está no que você faz com ele. Use-o para garantir sua liberdade, cuidar da sua família, aprender coisas novas e ajudar os outros. Depois dos 40, ter um plano financeiro não é sobre juntar uma fortuna. É sobre construir uma base de segurança que te dê a liberdade de seguir seu propósito e de encarar as incertezas da vida com calma. Antídoto número 10. A alegria de ser um eterno aprendiz. O 10º antídoto combate um mal que se instala de mansinho depois dos 40, a estagnação. Com a rotina no lugar e as responsabilidades acumuladas, é fácil parar de aprender, de explorar, de ter curiosidade sobre o mundo. A vida pode virar uma repetição sem graça dos mesmos dias. Os estoicos eram grandes defensores do aprendizado contínuo. A própria filosofia é uma jornada de desenvolvimento que dura a vida toda. Eles acreditavam que uma mente ativa e curiosa é uma mente resiliente. Aprender coisas novas não é só um passatempo. É um exercício essencial para a saúde mental. Depois dos 40, ter novos hobbies e interesses é transformador. Primeiro te tira do piloto automático. Aprender a tocar um instrumento, uma nova língua, ou a mexer com plantas força seu cérebro a criar novas conexões, mantendo-o afiado. Segundo, te dá uma fonte de satisfação que é só sua, que não depende da sua carreira. É algo que você faz pelo prazer de fazer, não pelo resultado.
Sêneca sempre falava da importância de se retirar das obrigações para se dedicar ao lazer produtivo. Tempo para estudar, refletir e se aprimorar. Ele não via isso como uma fuga, mas como parte essencial da vida. A aplicação deste antídoto é a parte mais divertida. Permita-se ser um iniciante de novo. Volte para aquela paixão de adolescente que você largou. Faça um curso online sobre algo que sempre te fascinou. A chave é focar no processo, não na performance. Não se preocupe em ser bom. Se preocupe em estar engajado. O objetivo não é virar um mestre, mas curtir a jornada. Essa prática também fortalece sua identidade para além do trabalho. Se tudo o que você é está amarrado ao seu emprego, a aposentadoria ou uma demissão podem causar uma crise de identidade. Ter vários interesses cria uma identidade mais forte e completa. Então, se desafie. O que você sempre quis aprender, mas disse a si mesmo que não tinha tempo, faça disso uma prioridade. É um investimento direto na sua alegria e na sua longevidade mental. É a prova de que nunca é tarde para crescer. Antídoto número 11. A busca por autoconhecimento e propósito. Chegamos ao último antídoto, o que amarra todos os outros. A busca contínua por autoconhecimento e propósito. A famosa frase no templo de Apolo, "Conhece-te a ti mesmo", era um pilar para os estoicos. Eles sabiam que uma vida não examinada não vale a pena ser vivida. Sem se conhecer, somos um barco sem leme, jogado de um lado para o outro pelas circunstâncias e pelos nossos próprios impulsos. Depois dos 40, essa busca fica mais urgente e, ao mesmo tempo, mais rica. Você já tem décadas de dados sobre si mesmo, seus sucessos, fracassos, gatilhos, paixões. Agora é a hora de analisar esses dados, de virar um cientista da sua própria alma. O estoicismo nos dá as ferramentas para isso, principalmente a reflexão e a escrita. As meditações de Marco Aurélio são o maior exemplo disso. Ele não estava escrevendo para publicar, estava conversando consigo mesmo, analisando suas ações, corrigindo seus pensamentos e reforçando seus princípios. Esse ato de autorreflexão é o motor da melhoria. A busca por propósito nasce naturalmente do autoconhecimento. Quando você entende seus valores e o que te move de verdade, pode criar um propósito de vida que seja seu. E como vimos com os estoicos, não precisa ser nada grandioso. Pode ser algo simples e profundo. Ser um bom pai, um amigo leal, um profissional honesto, alguém que deixa cada pessoa e lugar um pouco melhor do que encontrou. Viver com propósito é alinhar suas ações diárias com essa direção. Como praticar isso? Comece um diário. No fim do dia, tire 10 minutos para responder a 3 perguntas que vêm de Sêneca. Que erro cometi hoje? O que eu fiz de bom? Que dever eu deixei de cumprir? Isso não é para se culpar, mas para ter consciência e melhorar um pouco a cada dia. Regularmente, pare para uma reflexão mais profunda. Pergunte-se: meus hábitos diários estão me levando para perto da pessoa que eu quero ser? Estou vivendo de acordo com meus valores? Seja honesto. A jornada do autoconhecimento não tem fim porque estamos sempre mudando. Mas ao se comprometer com essa busca, você ganha clareza. Com clareza vem o propósito. E com propósito, a vida, em qualquer idade, se enche de sentido e de uma paz que nada pode tirar de você. Você para de apenas existir e começa de verdade a viver. Nós passamos por 11 antídotos estoicos, 11 ferramentas forjadas há milênios, mas perfeitas para os desafios de hoje, especialmente depois dos 40. Vimos que não precisamos ser vítimas do tempo ou das dificuldades. Pelo contrário, essa fase da vida é um convite para construir uma força interior, para viver com mais sabedoria, coragem e propósito do que nunca. A promessa no início era te mostrar como transformar esta década na mais poderosa da sua vida. E a chave, como os estoicos ensinaram, não é mudar o mundo lá fora, mas transformar a nós mesmos por dentro, aceitando o que vem, vivendo o agora, agindo com integridade e encontrando força nos obstáculos. Isso não é uma solução rápida, é uma prática, uma jornada diária, mas é uma jornada que te devolve o controle da sua paz e te dá um propósito que ninguém pode abalar. Agora, eu quero te fazer um convite. Para tudo isso fazer sentido, a reflexão é essencial. Qual desses 11 antídotos mais falou com você agora? Deixe seu comentário aqui embaixo. Compartilhar sua reflexão não só ajuda a fixar o aprendizado,
mas inspira outras pessoas que estão na mesma jornada. E se você sentiu a conexão com essa mensagem e quer se comprometer com essa mudança, escreva nos comentários: "Hoje eu escolho um novo rumo." Que essa frase seja a sua declaração, seu primeiro passo consciente na construção da sua melhor década. Se você quer continuar recebendo essa sabedoria prática para a vida moderna, inscreva-se no canal e ative as notificações. Juntos podemos aprender a navegar pela vida não com medo, mas com a serenidade e a força de um verdadeiro estoico. Obrigado por me acompanhar nesta jornada.